De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. E vamos nós para mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e já te convido a curtir o nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um conteúdo novo disponível aqui no ONCB na Rede. Vamos para os destaques do programa desta semana, começando com Aguinaldo Borcati. O que você nos traz de bom? Olá, Wesley Gamaliel. Olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Wesley, vou falar sobre as eleições municipais, né, que aconteceram. O primeiro turno aconteceu no último dia 6, no último domingo. E nós tivemos 388 vereadores com deficiência eleitos. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no programa. Também vou falar sobre o Sistema Nacional de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, que vai passar por um primeiro estágio de implementação e vai começar pelo estado da Bahia. E vou falar também, Wesley, sobre uma pesquisa, um levantamento, né, na Justiça do Trabalho, que detectou que pessoas cegas são 3,43% dos servidores com deficiência e dependentes. É só você me chamar e eu trago todos os detalhes. Ah, beleza. Vamos agora para o Marcos Aurélio de Carvalho, que também tem destaques importantes aqui para o nosso De Olho na Inclusão, não é mesmo, Marcos? Exatamente, Wesley. Um abraço para você também, Aguinaldo, e para você, amigo, amiga, vocês que dão essa grande audiência para o nosso De Olho na Inclusão. Hoje no programa eu vou trazer vagas para pessoas com deficiência, vagas de trabalho na empresa Iron Mountain, que é uma empresa norte-americana de âmbito internacional, presente em diversos países, e o programa Ágora Brasil, em parceria com a Iron Mountain, está divulgando vagas para pessoas com deficiência e a empresa tem sedes em diferentes partes do Brasil. Como se inscrever? Tudo isso a gente vai dizer daqui a pouquinho na entrevista com Tatiana Vidal e com Miriam Eleutério, que são dirigentes da empresa e vão conversar comigo sobre essas vagas. E ainda hoje no programa, jornalista Ronilson Almeida, de São Luís do Maranhão, denuncia falta de acessibilidade em sessão eleitoral na capital maranhense. Ele não apenas vai denunciar, como vai perguntar para o Aguinaldo Borcati, que é o atual secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da ONCB, o que fazer nesses casos em que a sessão eleitoral não ofereceu à urna o voto acessível. Tudo isso daqui a pouquinho, Wesley. Bom, e a gente vai falar então de eleições já passou o segundo turno para muitas cidades, outras cidades terão aí o segundo turno, mas vereadores já foram eleitos. E o Brasil elegeu 388 vereadores com deficiência. É um número interessante, viu, Aguinaldo? É sim, Wesley. Muito recentemente, a Justiça Eleitoral começou a adotar a prática do candidato poder declarar, né, que é pessoa com deficiência no momento de se cadastrar, né, de cadastrar a sua candidatura. Nessas eleições de 2024, os eleitores brasileiros elegeram 388 vereadores com deficiência para mandato de vereador, né, que começa em 2025. Os dados são do próprio Tribunal Superior Eleitoral e foram informados pela coluna Vencer Limites, do jornal O Estado de São Paulo. Com isso, 8% dos 4.696 candidatos que declararam possuir alguma deficiência se elegeram neste ano. O partido com maior número de pessoas com deficiência eleitos foi o MDB, com 59 escolhidos, seguido por PSD, com 48, e PP, com 40. A Lei Geral de Proteção de Dados impede que o TSE divulgue os nomes dos candidatos e de eleitos que declararam ter deficiência e também das cidades nas quais disputaram o pleito. É um número interessante, ainda baixo, é verdade, né, Wesley? Mas dá aí uma boa perspectiva, de repente, que a gente possa ter mais representatividade de pessoas com deficiência ocupando cargos eletivos.
Exatamente. É um número interessante, um número baixo, mas também mostra que os grandes partidos são responsáveis pela eleição desses vereadores. Estamos caminhando, Marcos, a passos curtos, mas estamos evoluindo. Evoluindo de maneira mais lenta do que gostaríamos, mas evoluindo. Existe uma explicação para os partidos maiores terem um maior número de candidatos. Essa explicação tem a ver com a estrutura, com o fato de que esses partidos já têm um programa estruturado, um modelo estruturado. A gente sabe, né, Wesley, que no nosso país, muitos dos chamados partidos nanicos, dos partidos pequenos, não vou generalizar, não são todos, mas muitos dos nanicos são partidos quase que legendas de aluguel. Não são partidos realmente que têm uma ideologia, uma forma, uma proposta, um programa de ação. Então, é natural que isso aconteça, que isso esteja mais presente nos partidos maiores e também tem um outro detalhe, né? Os partidos maiores têm mais capilaridade em diferentes estados, diferentes municípios. Então, a possibilidade de, com essa capilaridade, ter pessoas com deficiência também nas chapas dos partidos é maior. Vamos desejar duas coisas aqui, dois desejos. O primeiro, que esse número aumente cada vez mais, né? Vamos ter eleição majoritária e eleição proporcional, os dois tipos de eleição no próximo pleito em 2026. Então, que tanto na majoritária quanto nas proporcionais, né, ou seja, tanto para governador, presidente, quanto para deputados estaduais e federais, esse número aumente, mas não basta isso. É nada sobre nós sem nós, sim, então tem que ter a pessoa com deficiência se candidatando, mas pessoas com deficiência que realmente se comprometam com nossas causas, porque também a gente sabe que existem algumas que não estão comprometidas com a luta pela defesa e garantia de direitos. Então, torcemos para que esse número aumente e para que essas pessoas realmente representem os desejos, os propósitos, os pleitos do nosso segmento. E que esse número de vereadores seja ainda maior e que a gente tenha no futuro mais prefeitos com deficiência, mais governadores, presidente, quem sabe com deficiência no futuro. Vamos seguindo trabalhando para isso. Aproveita que você está aí, Marcos, e vamos falar da empresa internacional que fez parceria com o programa Ágora Brasil e oferece vagas para pessoas com deficiência. É a nossa entrevista de agora. Telespectadores do De Olho na Inclusão, o programa Ágora Brasil está apoiando a empresa Iron Mountain na busca de talentos de pessoas com deficiência. Tem vaga aberta, vamos falar sobre isso, vaga aberta. Eu vou cumprimentar duas dirigentes da empresa Iron Mountain que estão aqui com a gente. Miriam Eleutério, seja bem-vinda ao De Olho na Inclusão. Olá, Marcos, tudo bem? Olá a todos que estão nos vendo hoje. Espero que a gente possa contribuir aí com todos. Bom, Miriam Eleutério é supervisora de aquisição de talentos da Iron Mountain. Tatiana Vidal, especialista em aquisição de talentos, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Prazer, todos os espectadores da De Olho na Inclusão. Olha, eu queria começar pelo seguinte, muita gente pode não conhecer, então é bom explicar para que todo mundo se situe, até porque isso também tem influência no desejo, no propósito de uma pessoa, no propósito da pessoa trabalhar ou não numa empresa. Qual é a natureza do trabalho da Iron Mountain? O que faz a Iron Mountain? Tatiana Vidal, é com você. Bom, a Iron é uma líder global em soluções de gestão de informações e ativos. É uma empresa americana, a gente está no mercado desde 1951, aqui no Brasil há mais de 20 anos. A gente atua principalmente na proteção, gerenciamento de informações. A gente também faz a destruição de documentos físicos. E a cada ano a gente vem se desenvolvendo mais para se transformar em uma empresa que esteja mais ativa no mundo digital. Ou seja, falando de uma maneira bem simplificada, por exemplo, uma das atividades é fazer com que aquele monte, né, daí a ideia de mountain, aquele monte de papelada, de documento físico e tal, que pode ser substituído por documentos digitalizados, que isso tudo seja organizado, que isso tudo seja posto em prática. É isso, Tatiana? Exatamente, a empresa atua gerenciando todo desde o início até o final da guarda de documentos, né? Perfeito. Miriam Eleutério, que já expliquei aqui para vocês, é supervisora de aquisição de talentos. Miriam, conta então para a gente que vaga é essa que estamos divulgando aqui. Legal, Marcos. Bom, só complementando um pouquinho do que a Tatiana falou, né, para a gente poder dar uma noção do que a gente faz. A gente tem realmente
uma gama muito ampla de produtos e serviços que a gente oferece para os nossos clientes, então que vai aí desde, como a Tati falou, de guarda de documentos, mas também a gente faz a digitalização, a gente tem transporte seguro de informações, destruição segura de equipamentos, até mesmo guarda de amostras biológicas para laboratórios e hospitais a gente tem. Então, a gente tem realmente as nossas principais vagas, elas são vagas que a gente chama de vaga de entrada, que são vagas de operações. Esse é nosso realmente o grande número de vagas que a gente tem. Então, a gente tem auxiliar de arquivo, municiador, operador de SEDOC, que são as principais vagas com as quais a gente trabalha. A gente também tem as vagas administrativas, então, né, a Tati depois, se ela quiser falar um pouquinho mais, mas principalmente são essas vagas que a gente tem e num número grande, que a gente tem vários projetos hoje, né? Então, é operador de SEDOC, municiador e auxiliar de arquivo. Certo, então esses são os três, essas últimas três, confirme por favor as três, são as vagas para as quais a empresa está recrutando também pessoas com as mais variadas deficiências, não é isso? Confirme as três. Exatamente, é municiador, operador de SEDOC e auxiliar de arquivo. Certo. Miriam, conte pra gente então, quais são as virtudes, quais são as skills, já que estamos falando de uma empresa norte-americana, as habilidades que tem que ter uma pessoa que dispute essa vaga? Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, que é um requerimento, né, é o ensino médio completo. Esse é um requerimento da Iron e também do CBO para as posições que a gente tem, mas a gente está buscando pessoas que sejam comprometidas, pessoas que estejam dispostas a crescer, a se desenvolver, pessoas que realmente estejam engajadas, que sejam engajadas no trabalho, que saibam trabalhar em equipe. Então, essas são as principais skills que a pessoa precisa ter. Como são cargos de entrada, nós estamos mais preocupados em ter pessoas que atendam a questões comportamentais, né? Então, que realmente sejam pessoas que estejam aí dispostas a vir a trabalhar conosco, a trabalhar em equipe, a crescer profissionalmente, porque nós temos muitas oportunidades de crescimento profissional, e creio que é basicamente isso. Não existe limite de idade, ou seja, desde que a pessoa tenha o ensino médio completo, não existe, olha, pessoas até, sei lá, 50 anos de idade, não existe isso, certo? Não, de maneira nenhuma, nem idade, nem gênero, nenhum outro tipo de limitação. Então, qualquer pessoa que tenha esses requisitos e que tenha as características comportamentais que a gente está buscando, são super bem-vindas. Muito bem, então muita gente já deve estar curiosa aqui, o pessoal que está acompanhando, você que está acompanhando o nosso De Olho na Inclusão, você fique atenta, você fique atento então, porque no segundo bloco dessa entrevista, Miriam Eleutério e Tatiana Vidal vão explicar, entre outras coisas, como se inscrever. Né? Vamos ter aqui uns e-mails que eu e Aguinaldo vamos pôr aqui no texto de descrição, o texto que está aqui descrevendo o De Olho na Inclusão de hoje, como se inscrever. Para você que está acompanhando a gente agora, eu estou conversando com Miriam Eleutério, supervisora de aquisição de talentos, e com Tatiana Vidal, especialista em aquisição de talentos, ambas da empresa Iron Mountain. O Ágora Brasil está divulgando essas vagas para pessoas com deficiência. Eu volto já já com nossas entrevistadas. Bom, daqui a pouco tem a segunda parte dessa entrevista falando de vagas para pessoas com deficiência em parceria de uma empresa multinacional ou internacional, em parceria com o programa Ágora Brasil. Agora eu quero chamar o Aguinaldo para cá porque a Bahia será o primeiro estado a implementar o Sistema Nacional de Avaliação Biopsicossocial. Acho que agora vai, hein, Aguinaldo? Pois é, Wesley, trata-se de um acordo, né, do Estado da Bahia e o governo federal para o início, então, da implantação do Sistema Nacional de Avaliação Unificada da Deficiência no Brasil. É a avaliação biopsicossocial, que tem como objetivo analisar individualmente as limitações que a deficiência gera na autonomia de cada indivíduo. O objetivo é que a avaliação permita fornecer benefícios e garantir direitos de acordo com a necessidade de cada pessoa. A expectativa é que a adoção da avaliação na Bahia e a análise dos resultados obtidos no Estado leve ao aperfeiçoamento de uma metodologia aplicável nacionalmente. E é claro, cumprindo a nossa função aqui de estarmos sempre de olho na inclusão, temos que estar de olho na aplicação desse novo modelo,
tem muitas pessoas apontando alguns problemas e a gente tem que verificar o que acontece na prática para que isso gere bons resultados, Wesley. É isso, e a Organização Nacional de Cegos do Brasil está trabalhando, Beto Pereira e toda a nossa equipe está de olho em tudo isso e a gente segue aqui de olho na inclusão. E agora a gente vai para a segunda parte da entrevista de Marcos Aurélio de Carvalho, coordenador do programa Ágora Brasil. A gente está falando da parceria entre o programa Ágora e a empresa internacional que oferece vagas para pessoas com deficiência. De volta, como havia prometido, com nossas duas convidadas muito especiais, Tatiana Vidal e Miriam Eleutério, da empresa Iron Mountain. Elas estão falando sobre a abertura de vagas para pessoas com deficiência e o Ágora Brasil, o programa Ágora Brasil, está na divulgação dessas vagas. Miriam Eleutério é supervisora de aquisição de talentos e Tatiana Vidal, especialista em aquisição de talentos. Ainda há pouco, fora do ar, Tatiana falou assim comigo, Marcos, eu poderia complementar sobre aquilo que a Miriam disse no final do primeiro bloco, sobre não existe limites nem de gênero, nem de etnia, não existem limites, sobre a questão da importância da diversidade, como que isso é um propósito, como que isso é um critério na Iron Mountain? Claro que sim, Tatiana, fique à vontade. Obrigada, Marcos. Aqui internamente, para fomentar todas os grupos, né, de pessoas e que elas se sintam mais incluídas, a gente tem grupos de afinidades, então, que são 4. O grupo afro, o de mulheres, LGBTQIA+, e também temos o grupo de diversidade e inclusão, que eu acho que seria o maior foco aqui, né? E além de tudo isso, a gente tem um outro grupo também dos voluntários, que sempre estão ativos em fazer voluntariado, auxiliando ONGs, auxiliando em alguma tragédia, né, que tenha acontecido no país. Então, sempre visando incluir todas as pessoas e auxiliar, né, todos os grupos que a gente tem aqui dentro. Afinal, a gente tem mais de 2.200 pessoas aqui no Brasil, então são muitas pessoas e todos os tipos de pessoas. Aliás, ainda sobre esse detalhe, Tatiana, a gente estava falando no começo, eu falei aqui no começo dessa entrevista, sobre a presença da Iron Mountain em diferentes regiões do país. Como é que é isso? Quer dizer, nas 5 regiões brasileiras, como que funciona essa capilaridade da Iron Mountain pelo Brasil? Sim, a gente tem centros no Sul, no Rio Grande do Sul, temos também Curitiba, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, mais algum? Espírito Santo e Pernambuco. Pois é, e aí uma pergunta importante sobre isso que é o seguinte, alguém que está nos vendo agora pode dizer assim, ai, mas eu não sou de nenhum desses estados, será que eu não tenho chance de ser contratado? Ou tenho porque esse trabalho pode ser exercido remotamente? O que vocês responderiam sobre isso? Quem quer falar, Miriam ou Tatiana? Miriam ou Tatiana? Então, eu posso falar, Marcos, depende da característica do trabalho, né? Se forem vagas administrativas, existem possibilidades de trabalho remoto. Agora, as vagas mais operacionais, realmente, elas são vagas presenciais. E aí são para esses estados que vocês citaram, Espírito Santo, Paraná, quer dizer, tem uma sede em Curitiba, né? São Paulo, Rio, quais outros que vocês falaram? Brasília, Pernambuco e Espírito Santo. Perfeito. Tatiana, vamos então àquilo que muita gente está esperando, o pessoal está me cobrando aqui fora do ar. Marcos, cadê a explicação delas? Que é como se inscrever. Qual é o método para a pessoa que está nos acompanhando agora fazer a inscrição para disputar, para concorrer a uma dessas vagas, Tatiana Vidal? Perfeito, ótima pergunta, Marcos. A gente vai disponibilizar nossos e-mails, o meu é tatiana.vidal@ironmountain.com, o da Miriam é miriam.eleuterio@ironmountain.com, a gente vai deixar por escrito, fiquem tranquilos, e a gente também vai disponibilizar um link da vaga, então vocês podem entrar das duas maneiras, né, em contato com a gente, mas por e-mail diretamente a gente vai responder todos, a gente vai manter contato com todo mundo. Muito bem, então, gente, Miriam com N no fim, ponto Eleutério, Eleutério é ELEUTERO, Eleutério, @ironmountain.com, ou
Tatiana.vidal, e não tem H no Tatiana, é T-A-T-I, Ana, Tatiana.vidal, @ironmountain.com. Ah, Marcos, mas não anotei. Não tem problema, já está aqui, ó. Já está aqui no texto da descrição. Aguinaldo Borcati é muito rápido. O nosso jornalista, co-apresentador aqui do programa, já está aqui no texto de descrição do programa, os e-mails e também o link para inscrições. Querem um conselho? Mandem os dois, para cercar por todos os lados essa possibilidade de apostar no talento de pessoas com deficiência em geral e, de modo muito especial, o nosso segmento de pessoas cegas e com baixa visão. Miriam, explique para a gente o seguinte: quais são os planos da empresa para ampliar essa questão da inclusão de pessoas com deficiência, quer dizer, a presença de PCDs, como a empresa pretende ampliar esse quadro de funcionários com deficiência? Então, a gente tem trabalhado de maneira muito ativa nesse ponto. A gente tem diversas frentes, uma delas é a parceria com organizações, como a gente está fazendo com a Ágora. A gente também tem aí a parceria com plataformas de recrutamento especializadas em pessoas com deficiência. Nossa divulgação da marca, né, em grupos de LinkedIn, Facebook, Instagram, para que as pessoas com deficiência possam conhecer um pouco mais da Iron Mountain e conhecer também a nossa filosofia, nossos valores de uma empresa realmente inclusiva, uma empresa que busca cada vez mais a diversidade dentro da empresa. Então, esses são os nossos principais planos, principalmente agora em 2024 e 2025. A gente tem uma meta de ampliar, né, os grupos, todos os grupos dentro da empresa. Então, esses são os planos, são as parcerias com as organizações, plataformas especializadas, divulgação da marca, como uma empresa realmente inclusiva. Tatiana Vidal, fale um pouquinho sobre qual a sua impressão, você que fez a primeira reunião comigo com a Ágora em 18 de julho, fale um pouquinho sobre como, na sua opinião, a presença do programa Ágora nessa proximidade com vocês pode ser decisiva, pode ser importante nesse processo. Bom, eu acho que vocês já vêm ajudando bastante a gente, né, Marcos? A gente tem a parceria regional. Então, algumas pessoas na Colômbia já foram contratadas através de vocês já estão nos ajudando muito. E, além disso, vocês também têm nos ajudado muito com uma assessoria da acessibilidade, né? Em como a gente vai auxiliar, né? A gente vai facilitar na acessibilidade das pessoas com deficiência visual, como a acessibilidade dos computadores, até o acesso físico também. Muito obrigado, Tatiana. Aliás, eu quero dizer para vocês, telespectadores, que eu já comecei conversações com Tatiana no sentido de que a nossa querida Melissa Bahia, que foi coordenadora do Ágora ao longo de 2021, que a querida Luciana Carvalho, que é auditora fiscal do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e é uma referência também nessa temática de inclusão, que a gente ofereça um treinamento para a Iron Mountain assim que a Iron Mountain desejar, a gente planeja, agenda. Então, na verdade, não é apenas aqui, nós não estamos fazendo essa entrevista apenas para oferecer a vaga, é também para isso. Mas essa entrevista é para deixar ainda mais fortalecidos esses laços. Eu queria aqui agradecer a Tatiana Vidal, especialista em aquisição de talentos, e Miriam Eleutério, supervisora de aquisição de talentos da Iron Mountain. Muito obrigado e atenção, gente, já estão aqui os links para você. Os links, não, o link e os e-mails. Então, o link e os e-mails para você se inscrever para essas vagas anunciadas por Tatiana e por Miriam aqui no nosso De Olho na Inclusão. Tá aí, ótima dica aqui do nosso De Olho na Inclusão, vaga de emprego para pessoa com deficiência, é o programa Ágora Brasil e essa empresa internacional. Vamos reforçar, viu, Marcos? O link e os e-mails estão na descrição aqui do vídeo. É isso mesmo, parabéns mais uma vez ao pessoal da Iron Mountain, que está realmente determinado, já tem um trabalho em parceria com a Ágora na Colômbia e agora no Brasil. E volto a destacar então, gente, dê preferência aos e-mails. O e-mail está aqui na descrição do programa, no texto que vem junto no YouTube, tem, o Aguinaldo já pôs ali embaixo, os e-mails tanto da Tatiana quanto da Miriam. Você pode para elas mandar diretamente o currículo, manda o seu currículo para o e-mail. Mas se quiser também navegar nos 3 links que estão aqui, cada um é para uma vaga, né? Então cada um para uma dessas 3 vagas citadas por elas. Também pode navegar nestes links e preencher o formulário. Então, e-mail, quer uma dica? Faz as 2 coisas.
Faça as duas coisas. Vá no e-mail e também nos links, porque são vagas de emprego na empresa Iron Mountain, nessa parceria de divulgação de disponibilidade de vagas com o nosso Ágora Brasil. Wesley. É isso. Aproveite, faz as duas coisas que você não tem perigo de acabar esquecendo. E agora, vamos com Aguinaldo Borcati, porque pessoas cegas são 3,43% dos servidores com deficiência e dependentes na Justiça do Trabalho. Aguinaldo. Pois é, Wesley. A Justiça do Trabalho apresentou o seu primeiro Censo Nacional de Acessibilidade e Inclusão. E o objetivo desse levantamento é traçar políticas que promovam o acolhimento e a inclusão dentro da instituição. O levantamento identificou 965 magistrados e servidores com deficiência e 451 com dependentes também com alguma deficiência. Dentre servidores e magistrados, 3,43% têm deficiência visual. As condições mais informadas na pesquisa foram limitações em membros inferiores, com 34,48% das respostas, limitações em membros superiores, com 20,9%, e visão monocular, com 17,91%. O levantamento também apontou que nem todos os órgãos da Justiça do Trabalho disponibilizam tecnologias assistivas. Então, que esse levantamento sirva também para isso, né? Com o objetivo realmente de tornar todos os ambientes da Justiça do Trabalho acessíveis para todos. Bom, se alguém tem interesse em saber mais detalhes sobre este levantamento, eu estou deixando aqui no link, o link na descrição para que você possa acessar e se inteirar e saber mais informações. E depois que o programa terminar, você verifica todos os links que a gente deixou aqui na descrição do nosso De Olho na Inclusão. Hoje eu não falei do nosso WhatsApp, viu? Mas eu tenho tempo ainda. É o 11949150041. Pode mandar mensagem pra gente, pode participar pelo chat também. Nós estamos sempre de olho em tudo que vocês falam e tudo que vocês enviam aqui pra gente. Nós falamos de eleição aqui no nosso De Olho na Inclusão e demos uma notícia animadora, mas essa que vem agora, ainda falando de eleição, não é tão boa assim. Jornalista cego relata que enfrentou problemas de acessibilidade durante o primeiro turno das eleições. Isso a gente vai conferir agora em mais uma entrevista com Marcos Aurélio de Carvalho. Ronilson Almeida é cego desde que nasceu, é jornalista, mora em São Luís do Maranhão e é ele que vai fazer aqui o relato no De Olho na Inclusão de dificuldades de acessibilidade no voto em São Luís do Maranhão no último domingo, no primeiro turno das eleições 2024. Ronilson, seja bem-vindo ao De Olho na Inclusão. Muito obrigado, Marcos. Um grande abraço para você e para todos ligados aqui na rádio ONCB. E no canal YouTube ONCB na Rede. Ronilson, diga pra gente o seguinte, qual foi a situação principal, o principal problema que você viveu? Primeiramente, citando qual é a seção e de qual zona eleitoral de São Luís do Maranhão. A Zona 1 e a seção 576. 576 da Zona 1 de São Luís do Maranhão. Logo na chegada você já notou dificuldades, não é isso? Logo na chegada eu notei dificuldade ao chegar já na porta lá da sala, a qual eu voto, já senti essa diferença. Os profissionais altamente despreparados, né? Completamente. E aí, lá dentro, a situação se agrava ainda mais. Mas despreparados por quê? O que é que aconteceu exatamente? No primeiro momento, eles não estavam com o fone lá na sala, que em tese já é para estar, né? Mas infelizmente não estava, e eles foram procurar esse fone, demorou muito, e a partir daí as pessoas passando à minha frente, eu esperando até que eles encontraram este fone. E você percebeu também que eles não tinham recebido um treinamento. Você chegou a perguntar para eles sobre treinamento para receber uma pessoa cega ou com baixa visão? Exatamente, eu perguntei para eles, assim que eu encerrei a votação, eu perguntei à mesária se eles não tinham passado por um treinamento por parte do TSE, e aí ela falou, abrindo aspas para ela, que sim, eles passaram, mas isso por ela poderia ter passado despercebido. Fecha aspas. Isso o quê?
a questão da habilitação do áudio, né? E também de como colocar o fone na urna. A situação que você está vivendo, nós, inclusive, em 2020, fizemos uma cobertura especial com relatos de todo o Brasil. Ela era uma situação bem mais corriqueira, essas dificuldades eram muito mais presentes em eleições anteriores, até que esse ano não recebemos tantas denúncias. Mas cada denúncia é muito importante, a sua também é muito importante que seja apresentada. Bom, voltando ao processo, porque você agora contou que depois de ter votado, perguntou sobre o treinamento. Mas voltando, aí tem um momento de você se credenciar para ir até a urna. E aí você foi obrigado a levar uma pessoa com você para que ela te ajudasse a votar por causa dessa dificuldade com o fone, foi isso? Exatamente. A própria mesária mesmo me sugeriu para que eu levasse alguém. Eu estava acompanhado, de fato, porque eles não estavam conseguindo já realizar todos esses procedimentos, né, que a gente já citou aqui na nossa conversa. Uhum. Em 2020, a ONCB entregou um documento ao TSE e realmente surtiu efeito, melhorou muito o tipo de acessibilidade no fone de ouvido, as informações sobre qual o nome do candidato, o número. Mas, e aí? Aí você entrou na cabine de votação com alguém, o que não é bom, né? É sempre um desconforto, porque, na verdade, isso tira um pouco, ou tira totalmente a privacidade do seu voto, da sua participação democrática. E o que aconteceu daí para diante? Daí o meu companheiro que estava comigo me ajudou, no caso era o meu tio, né? Estava comigo, ele me ajudou a votar. E aí eles pediram desculpas logo ao sair lá da sessão. Segundo eles, espera-se, né, que eu não passe mais por isso. E como jornalista, eu até fiz uma pesquisa assim, bem prévia, pelo menos aqui no estado, 4 pessoas também passaram por essa situação aí. 4 pessoas cegas também passaram por essa situação no estado do Maranhão por causa do despreparo da equipe, despreparo de treinamento e despreparo dos equipamentos, a falta do fone para promover a verdadeira acessibilidade na hora do voto. Bom, Ronilson Almeida, jornalista, colega Ronilson, vou fazer o seguinte. O Agnaldo Borcati, que além de ser um dos co-apresentadores aqui do nosso De Olho na Inclusão, é também nosso atual eleito recentemente, em 1º de julho, secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da UNCB. Ele já vai responder aqui o que você pode fazer. Eu tendo a achar que tem a ver com entregar um documento por escrito com esse relato todo para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas isso aí o Agnaldo vai dizer daqui a pouquinho. E a outra providência é essa que você está fazendo agora. Denunciar num veículo de comunicação o que está ocorrendo para que não ocorra no segundo turno das eleições ou em outras eleições que venham a ocorrer em São Luís do Maranhão. Muito obrigado por sua participação, Ronilson Almeida, jornalista, colega, e um grande abraço. Grande abraço, Marcos. Agradeço aí o espaço e vamos nessa. Ronilson Almeida, jornalista, cego, desde que nasceu cego, e militante da causa dos direitos das pessoas com deficiência visual, que participou das eleições, confirmando então o número da sessão eleitoral, ô Ronilson? 576. Sessão 576 da Zona 1 de São Luís do Maranhão. Ele falou com a gente, pôs a boca no trombone, manifestou aqui o que ele viveu, fez o relato dele no De Olho na Inclusão. Não foi uma experiência positiva nessa entrevista que a gente acabou de acompanhar aqui. Agora eu quero acionar você, Agnaldo Borcati, que é a secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da Organização Nacional de Cegos do Brasil. O que nós podemos falar sobre esse caso, hein? Bom, Wesley, tem duas situações, né? E eu vou passar as duas porque até teremos segundo turno em algumas cidades do Brasil, então é importante que isso fique também no conhecimento de todos. O primeiro momento, né, quando se depara com a situação ali de falta de acessibilidade, é já pedir para que conste na ata da sessão eleitoral que a pessoa teve dificuldade, teve dificuldade de votar, teve dificuldade de acessibilidade, esses motivos relatados pelo entrevistado de hoje ou outros motivos de falta de acessibilidade. Então, pede para o presidente da mesa, se isso acontecer agora, teremos o segundo turno, né, das eleições municipais, pede para o presidente da sessão fazer constar em ata isso. E, num segundo momento, procurar a própria Justiça Eleitoral, o próprio cartório eleitoral, com um requerimento escrito constando ali
tudo o que aconteceu. Faz um relato simples, não precisa saber legislação, colocar artigo de lei. É fazer um relato simples a respeito do que aconteceu. Falta de acessibilidade na urna tal, da sessão tal, da zona eleitoral tal, todos os detalhes certinho, com o nome completo, com todos os dados, para que a Justiça Eleitoral possa tomar as providências. É óbvio que a gente sabe que quem vai fazer o julgamento de tudo isso é a própria Justiça Eleitoral, e talvez a gente não possa esperar nada a curto prazo com relação a isso. Mas, de qualquer forma, isso serve também para que a gente possa estar sempre mostrando o que está acontecendo para que providências sejam tomadas. Porque o objetivo é que nós cheguemos num estado de coisas em que não tenhamos nenhum problema de falta de acessibilidade no momento do exercício democrático do voto, Wesley. E a gente vai ficar de olho em tudo que acontece nesse caso, como a gente fica aqui de olho na inclusão. Aguinaldo agora é o nosso secretário de Direitos Humanos e Assuntos Jurídicos da ONCB, tem a missão de acompanhar tudo isso pra gente e trazer nos próximos programas. Um grande abraço para você, viu, Aguinaldo? Não quero falar de futebol hoje porque a coisa tá feia, então semana que vem estamos de volta. Não falaremos de futebol, vou falar de futebol de cegos. O teu Corinthians tá bem no futebol de cegos, hein? Campeonato Brasileiro da Série A. Inclusive, agora está acontecendo jogos, né, das quartas de final. Bom, Wesley, eu quero mencionar aqui duas participações do último programa, né, do programa do dia 4 de outubro. A Michele Socorro diz assim: oi, meninos, só arrasando por aí, né? Me amarro em vocês, queridos. Um grande abraço para você, Michele. Muito obrigado, Michele, né? Muito obrigado pelo carinho. E também a participação da Jeane Oliveira. Ela manda 3 palminhas aqui pra gente. Jeane, muito obrigado também pela sua participação. E você que está nos acompanhando, também deixa o seu comentário no chat que a gente vai ler, né? Nos próximos programas. Wesley, sempre um prazer estar com você, com o Marcos Aurélio. Prazer muito grande estar com essa gente boa e qualificada, que está sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. E voltamos na sexta-feira que vem. Voltamos na sexta-feira que vem. Proibido o assunto de futebol. Marcos Aurélio de Carvalho, então, somente um tchau e até a semana que vem, viu? Até a semana que vem, Wesley. Essa equipe aqui segue trabalhando, aliás, desde 15 de abril de 2021. O De Olho na Inclusão é a grande referência semanal, a revista eletrônica semanal com notícias e entrevistas sobre inclusão e acessibilidade e hoje também empregabilidade. Então, é isso. Nossa equipe seguirá seguindo, acompanhando tudo o que acontece, investigando, buscando a informação com credibilidade. Aqui não rola fake news, é credibilidade. Então, sexta-feira que vem nós estaremos de volta. Sexta-feira que vem nós estaremos todos, nós e vocês, ligados, de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.